Ele não vai lá, ele manda um deputado, né, da base dele, o sujeito vai com o celular, com os dois irmãos que são bolsonaristas, né, os dois irmãos do Marcelo, e fica conversando com eles pelo celular do deputado, né, e querendo que os dois fossem até Brasília para dar uma coletiva amanhã, né, para a imprensa, para eles desmentirem o que a imprensa estava falando. Ou seja, ele quer chamar para a coletiva os irmãos que não viram o crime para esclarecer o fato para a imprensa, né? É típico de quem tem apreço especial pela produção de fake news, né? E a mulher do Marcelo ficou revoltada, né? E ela até disse, olha, nós gostaríamos de estabelecer um diálogo com o agressor, mas por 2 vezes nós não conseguimos isso, né? A Pamela ainda disse, ele simplesmente chegou na festa, desferiu algumas palavras de cunho político, Marcelo pediu, naquele momento, que ele se retirasse do local e ele apontou a arma. E aí ela diz, eu e o Marcelo tentamos dialogar com ele, mas ele ignorou tudo isso, né? E o tal do policial, Jorge Guaranho, né, que matou o Marcelo, ele tem uma personalidade muito ligada às ideias do Bolsonaro, né? O Bolsonaro incita a eliminação de petistas, lembra que ele pega aquela metralhadora, né? Então, assim, ataca a imprensa, né? Então, desde assim, eu acho que das declarações do Bolsonaro, né, a gente pode perceber que o Marcelo foi vítima do discurso de ódio do Bolsonaro, né? É difícil você dissociar o Bolsonaro do ato de um militante bolsonarista fanático que posta fotos fazendo arminha até debaixo da água, que é muito ativo nas redes sociais, que em seu perfil no Twitter se descreve como conservador, cristão, Bolsonaro, presidente, armas e defesa. É um militante fanático, inflamado pelo discurso de ódio e segundo o qual petistas têm que ser metralhados e que, na ocasião do crime, gritava Bolsonaro, mito, morte ao PT. É impossível essa dissociação, Rodrigo. Não colou a desculpa de Bolsonaro de que suas falas devem ser entendidas como figurativas e, não contente, né, o capitão investiu nos irmãos da vítima, apoiadores do genocida e que sequer estavam na festa. O Bolsonaro usou esse deputado Ottoni de Paula, que é membro da sua tropa de choque, e produziu aí uma imagem que piorou ainda mais a situação dele, né? Então, o Bolsonaro, você vê que ele fala muito em família, né? Mas ele não consegue ter empatia, né? Ele não liga para a viúva, para se solidarizar, né? Ele vai, fala com os irmãos, em nenhum momento ele dá os pêsames para os dois, ele se coloca ali com uma postura solidária, nada. Ele quer pegar o cara e levar para Brasília para atacar a imprensa, né? Com os dois irmãos do Marcelo para essa coletiva, para que o crime não, para dizer que o crime não teve motivação política, né? Mas o tiro saiu pela culatra, viu, Gisele? Ele que se diz defensor dos valores da família, está levando desavença a uma família enlutada, né? E isso que ficou claro ontem na televisão. Quando eu vi no Jornal Nacional aquela cena dos irmãos conversando com o Bolsonaro pela telinha do celular do deputado, né? Você vê que ele estava jogando ali a cisânia numa família, né? Então, aquele discurso dele, família, pátria, Deus, não sei o quê, não bate com a realidade. Aliás, se você pegar na história da família Bolsonaro, né, o Carlos Bolsonaro, quando tinha 17 anos, foi empurrado para ser candidato a vereador para derrotar a mãe dele, que era ex-mulher do Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro. E ele vai para a eleição com 17 anos e derrota a mãe, né? Então,
Esse é o homem de família, né, que incita o filho contra a própria mãe. E irmãos contra a memória do irmão morto. Né? Incrível, viu, Gisele? Só para lembrar, a Rosimeire Monteiro, Florestan, diz o seguinte, que a Pamela, a viúva, está em estado de resguardo do parto ainda, 40 dias só que ela teve o nenê. Isso afeta, inclusive, o estado mental, o estado físico, ela precisa de cuidados. Perdeu o marido, né, Gisele, com 40 dias de parto, e fica esse sujeito ligando para os irmãos para incitar os cunhados contra a viúva, um negócio assim completamente descabido. Eu não sei como é que a gente não fica mais indignado agora que o Florestan fez muito bem em trazer essa história pelo aspecto humano também, né, Gisele? A gente viu acontecer publicamente, né, no país inteiro, o que acontece com muitas famílias no campo privado, né? A gente sabe que está acontecendo isso com as famílias, que nas festas muita gente não se fala, ou que até se bloquearam nos últimos anos por conta do Bolsonaro. Ele fez isso, para usar a expressão, né, comum, em praça pública. Ele praticamente rachou uma família, e a gente conseguiu entender isso através das entrevistas, através dos familiares do Marcelo Arruda. Então, realmente é muito, muito triste. O filho do Marcelo também deu entrevistas hoje e comentou essa ligação, disse que foi um absurdo, estão querendo fazer, usar isso, né, como arma política.